Fala galera, aula 2 de redação para o Enem. Hoje a gente vai falar sobre o que o Enem espera de você na sua redação, tá? E de que maneira que o Enem avalia a sua redação. Isso é importante para a gente saber o que fazer, né? O Enem disponibiliza todos os anos um guia sobre redação. Ou seja, é um guia onde ele mostra o que ele interpreta sobre uma redação, o que ele espera sobre redação, de que maneira que ele corrige a sua redação, quais os problemas que podem acontecer e assim vai, tá? Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos importantes desse guia para poder nos basear. Bom, o Enem ele vai te propor um tema. Ele vai te propor um tema de redação, que geralmente é um tema que trata de assuntos de ordem social, científica, cultural ou política, tá? Então não acho que o Enem vai viajar muito no tema não. Ou ele vai perguntar de alguma coisa que tem a ver com a sociedade, ou no meio científico, com relação às pesquisas científicas, ou com relação a questões culturais, ou com relação a questões políticas. Então, se você não gosta de política, começa a se interessar. Então, ele vai te propor esse tema e ele vai querer que você escreva uma dissertação argumentativa, ou seja, um texto dissertativo argumentativo. A gente vai detalhar um pouquinho mais isso, mas saiba que um texto dissertativo argumentativo é um texto que parte de uma tese baseada num tema, parte de uma tese que é defendida por argumentos. E uma coisa muito importante no Enem é que no final ele quer de você uma proposta de intervenção, né? Vamos falar sobre isso também. Então saiba que o texto que o Enem te cobra não é uma narração, não é uma descrição, é um texto dissertativo argumentativo que versa ou sobre questões sociais, científicas, culturais e políticas e que você vai ter que escrever na forma dissertativa argumentativa, que é baseada numa tese, que é sustentada por argumentos e no final você tem que fazer uma proposta de intervenção, ou seja, propor uma solução. Como é avaliada a sua redação no Enem? O Enem ele divide a avaliação em 5 partes, ou que eles chamam de 5 competências, ok? Para cada uma das competências, o Enem te dá 200 pontos. Você pode ganhar de 0 a 200 pontos em cada uma. Então, no total, a sua redação pode chegar a 1000 pontos. Como é que vai ser avaliada a sua redação? Sua redação vai passar por no mínimo 2 professores. Por que no mínimo 2 professores? Porque pode haver discrepância. Como assim? Sua redação chega lá, um primeiro professor avalia as 5 competências, dá nota para 5 competências e essa é a pontuação que aquele professor te deu. Aí vai para um segundo professor, esse segundo professor também dá 5 competências, dá nota para 5 competências. Aí se olha as 2 notas. Se entre a nota do professor A e a nota do professor B houver uma diferença de pontos acima de 100, faz de conta que o primeiro te deu 800 e o segundo te deu 650, houve uma diferença de 150 pontos. Espera aí, 150 pontos é muito pontos. É muito ponto. Então houve uma discrepância entre as notas. Quando houver essa discrepância, a sua redação vai para um terceiro professor, que vai corrigir de novo, dar as 5 notas para cada competência, e aí vai se juntar as 2 notas que estiverem mais próximas. Aí você fala, e se o terceiro também me der uma nota muito doida que fugir das outras 2? Aí a sua redação vai para uma banca de professores, não é mais um professor isolado analisando. Vai para uma banca de professores que vai analisar e ver realmente ali qual é a nota que compete à sua redação. Outra coisa é o título na redação do Enem. Título ele deixa como opcional. Ele deixa você, ou você dá título ou você não dá. O título conta como uma linha. Você vai aprender nesse curso que dar título é uma coisa importante.
dar um título para uma redação é uma coisa importante. O título é o cartão de visitas, o título é o chamariz do seu texto. Então, o Enem deixa facultativo, mas eu aconselho você a dar um título. É bom, é interessante, é bonito para o texto. Pega bem dar um bom título. Então, só revisando cada uma das competências, porque isso é muito importante para nós, tá? A primeira competência é que você tem que demonstrar o domínio da língua formal. Então, a primeira coisa é você escreve o texto em português formal. Isso quer dizer que no seu texto não pode ter gírias, não pode ter marcas de informalidade, né? O registro da língua cotidiana, a língua falada no dia a dia. Okay? Você tem que escrever o português formal. Para isso, você tem que ter uma precisão vocabular, tem que ter um conhecimento da gramática, das classes de palavras, das questões sintáticas. Okay? A concordância entre nomes e verbos, regência, pontuação, aonde colocar a vírgula, qual a posição certa da vírgula, o ponto final, e assim, as flexões. Então, estuda bem gramática. Gramática, então, é algo importantíssimo para você fazer redação, tá? Não só para o Enem. Deixa eu já te falar uma coisa. Você vai fazer redação a sua vida inteira, a sua vida acadêmica inteira e sua vida profissional. Não importa a profissão que você faça. Se você for um engenheiro, você vai escrever relatórios, você vai escrever e-mails, você vai escrever artigos. Na sua faculdade você vai ter que escrever muito trabalho. Então, redação faz parte da sua vida profissional. Então, dá uma atenção especial para a redação, que isso vai te fazer muito bem. A segunda competência é a compreensão do tema, né? E a questão da estrutura do texto. O texto dissertativo argumentativo, ele tem certas características que são cobradas nessa prova, que a gente vai falar de todas, e ele tem um certo limite, uma certa estrutura de começo, meio e fim. Além disso, ele tem que falar de um certo tema, e você tem que, nessa segunda competência, ele quer saber se você domina ou não, se você entendeu ou não qual é a proposta, qual é o tema que a redação está te pedindo. Então, se o cara te pede A, você tem que escrever sobre A e não sobre B. Se o cara te fala sobre clima, ele está falando de questões climáticas, não adianta você escrever sobre trânsito. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Só se você escrever trânsito com alguma coisa a ver ali, mas mesmo assim, toma cuidado. É na competência 2 que ele vê isso. Na competência 3, o que ele vai avaliar de você é a sua capacidade, então, de selecionar ideias, já que você está falando sobre um tema e você vai ter uma tese sobre esse tema, você tem que selecionar as ideias, organizar essas ideias, interpretar essas ideias, não é só copiá-las, você tem que dar a sua interpretação dessas ideias, desses fatos, opiniões, para defender o seu ponto de vista. É aqui que ele vai ver toda a relação de sentido que o seu texto tem, o começo, meio e fim, toda a questão da precisão dos vocábulos, você empregar uma palavra no sentido correto, toda a questão do desenvolvimento do seu texto. E também tem essa questão de adequar o que você está falando ao mundo real. É aqui na competência 3 que ele vai ver, vai falar, faz sentido o que esse cara está falando na vida real, no dia a dia? Ou é utópico demais? Não sei. É aqui na competência 3 que ele vai avaliar cada um desses aspectos. Na competência 4, ele vai avaliar a sua capacidade de argumentar, né? Como que você argumenta e como que você organiza a língua, como que você coloca as frases, de que maneira que você articula essas frases. E aqui, algumas classes gramaticais são importantes, como, por exemplo, preposições, conjunções e pronomes. Por quê? Preposições e conjunções
são classes gramaticais que ligam partes do texto, né? Preposições ligam duas palavras e dão para essas duas palavras um sentido. E as conjunções ligam duas frases, duas orações e dão a essas duas orações uma relação de sentido. E dos pronomes também, porque pronomes são mecanismos também de coesão textual. Então, a importância de se estudar gramática, e aqui na competência 4, ele também vai avaliar a maneira que você faz isso para articular as várias partes do texto. E também sua capacidade de argumentação. O que é um argumento? Como argumentar? Quais são os tipos de argumento que você está usando? Para o seu texto tem que ficar forte, ele tem que convencer sobre a sua tese. E a última é a proposta de intervenção. Lá na conclusão do texto, você vai ter que propor uma solução, igual a gente já falou, ou propor algo que amenize aquele problema que foi proposto e defender os direitos humanos. Então, essas são as 5 competências que estão sendo avaliadas. Para cada uma delas vale de 0 a 200. Ou seja, na sua prova total você tem a possibilidade de ganhar 1000 pontos. Sua prova vai ser avaliada por 2 professores, pelo menos, se não houver discrepância. A nota vai ser a soma das duas e dividir por 2, né? Uma média aritmética. Se houver discrepância, vai para um terceiro professor, e se continuar havendo discrepância, vai para uma banca de professores. Tudo bem? Redação é muito importante no Enem. Se você está sonhando aí em entrar numa faculdade federal, pegar um ProUni, pegar um outro programa de universidade, ou terminar o ensino médio, que o Enem também serve para isso, tem que estudar redação. E redação se estuda praticando. Na próxima videoaula, nós já vamos falar sobre o que é um texto dissertativo argumentativo e qual é a estrutura que eu devo escrever um texto dissertativo argumentativo. Lembra que isso está presente na segunda competência, né? A segunda competência que o Enem te cobra, ele tem a ver com essa questão de o que é um texto dissertativo argumentativo e qual é a estrutura desse texto dissertativo argumentativo. Então, até o próximo vídeo.